quer dizer a paz de Jesus? A melhor coisa do universo. Simplesmente é o melhor que pode nos acontecer. A paz de Jesus em nós. E sabe o que ele disse? Que sempre que nós falássemos o nome dele, sempre que estivéssemos reunidos em nome dele, sempre que estivéssemos em oração a favor de alguém ou de nós mesmos, ele estaria presente e traria a sua paz. Então, é o caso hoje, estamos reunidos em nome dele, pensando no bem, querendo o bem, tentando nos melhorar. Então, que ele esteja presente entre nós e que a gente sinta essa paz. A paz de Jesus traz para nós saúde, vigor, energia positiva. A gente está sempre em volta das energias positivas, a gente sempre quer as energias positivas e às vezes não faz ideia da diferença que a energia positiva traz na nossa vida. Então sinta mesmo, aproveite que você está aqui dentro desse ambiente que foi preparado antes de nós chegarmos. A espiritualidade vem bem antes de a gente chegar aqui. Limpa tudo, organiza tudo, nos deixa o ambiente preparado para que quando a gente venha carregado com as nossas tristezas, raivas, mágoas e tudo mais, ciúmes, desesperações e tudo mais que a gente carrega, que fique tudo aqui dentro. Então, não seja bobo, deixe aqui dentro mesmo, combinados? Eu vou fazer assim para ver se vocês não desencarnarem e não dormirem, tá? Combinadas? Então vamos lá. O tema da nossa noite chama Poderes Ocultos. E eu tirei desse livro que eu adoro, O Caminho, Verdade e Vida, que faz parte daquela coleção que foi escrita pela mãozinha do Chico, mas pela intuição do Emmanuel. O Emmanuel colocou, em cada um desses livrinhos, são vários, ele colocou as lições para a gente seguir, tipo um passo a passo de vida melhor aqui na Terra. E a que cabe a nós hoje chama Poderes Ocultos e ela diz assim, Marcos colocou no Evangelho dele, que eram palavras de Jesus. E onde quer que ele entrava, Jesus, né? Os discípulos contando como é que era a história. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixassem tocar, pelo menos na pontinha da sua roupa, e todos que nele tocavam saravam. Essa é a história que a gente conhece, essa é a história que está nos livros e era o que acontecia. Por que que Jesus curava tudo? Por que Jesus sarava as feridas do corpo e da alma? Justamente porque ele foi o maior amor que já encarnou aqui na Terra. O maior tudo. Pode ver que as pessoas escrevem assim, o maior mestre, o maior médico, o maior terapeuta, o maior professor, o maior tudo. Por quê? Porque realmente ele é o espírito mais evoluído que já reencarnou aqui nesse planeta. E por que que ele reencarnou? Reencarnou mesmo, ganhou um corpinho de carne, nasceu de uma mãe humana, foi humano como nós. Já pensou? Um espírito elevado daquele jeito num corpinho humano como nós, para mostrar pra gente como é que se faz, mostrar o passo a passo. Quando a gente tem estagiário na empresa, a gente explica, mas o estagiário só vai aprender mesmo quando botar a mão na massa e fazer, não é assim? Não é só o estagiário, a gente também. Nós estamos estagiando em qualquer lugar onde nós não temos habilidade suficiente ainda, somos estagiários. E aqui na Terra, reencarnados, somos estagiários desses aprendizados do amor. Porque tudo que o Cristo veio ensinar aqui na Terra foi amor. E ele reencarnou para mostrar para nós, do passo a passo, desde o comecinho, como que se faz para viver aqui na Terra, viver melhor, viver o amor. E ele veio e nasceu exatamente igual a gente. E ele não quis facilidade nenhuma, se vocês perceberem bem. Ele nasceu numa cidade que não era bem vista. Então assim, um lugarzinho lá do nada, as pessoas diziam, você, de Nazaré. Tipo assim, desdenhavam a cidade de onde ele vinha, porque lá não tinha muito progresso, não tinha muito dinheiro, não tinha muitas famílias ricas. Então todo mundo dizia para ele, de Nazaré. Não tinha um sobrenome, o pai dele era carpinteiro. Porque, claro, desde aquela época e continua assim, a gente dá mais valor, dá mais atenção à origem da pessoa, de que família você é. Então, Jesus não tinha vindo num lugar chique,
de um lugar de progresso, de um lugar economicamente favorecido, não veio de família poderosa, não era abastado, não era nada, não tinha nome, não tinha sobrenome, não tinha nada. Tipo que nós diríamos hoje, um Zé Ninguém, que apareceu por lá e começou a falar tantas coisas. Esse era Jesus. Ele não quis facilidade nenhuma para ensinar para nós que não precisa. Que quando nós estamos encarnados aqui na Terra, o que mais vai valer é o bem que a gente faz. O que mais vai acender facilidades, vida melhor aqui para nós, é o amor. E ele veio ensinar isso bem do comecinho, desde o dia do nascimento dele. Não tinha grandes espectadores para esse nascimento, ele não foi num lugar bem poderoso, nada. Ele nasceu do começo para mostrar para nós, como se fosse assim, estagiários, aprendam, é assim que se faz. Ele nasceu bem simplesinho, de noite. Ele veio com uma mãezinha e um paizinho amorosos, espíritos elevados também, imagina, para trazer a envergadura desse espírito, a moralidade dele. Claro que não poderia ser alguém do umbral, tinha que ser alguém bem evoluído. Então esses espíritos que já acompanhavam ele, já eram também evoluídos para que ele aguentasse. E também não foi fácil para ele, não foi assim, tá bom, então amanhã eu reencarno. Não, séculos se preparando para poder encarnar entre nós. Porque era muita grosseria. Imagine, se nessa época que nós vivemos já tem violência, mal-estar e tudo mais, imagina na época que ele veio. Era muito mais violência, muito mais mal-estar, enfim, uma época mais pesada. E ele veio e nasceu do mesmo jeitinho que a gente nasce, da mesma maneira que a gente faz para nos ensinar o amor. E ele ensinou sempre nos atos de amor, sempre nos atos de bondade, ensinando para nós que dá para vencer até o mal com atos de amor. E aí Marcos colocou aqui no evangelho dele que por onde ele passava, gentarada ia porque sabia que ele ia curar. Se você soubesse que alguém ia passar aqui pelo arroio, alguém que era capaz de curar feridas físicas e emocionais, não ia atrás. Ia, até por curiosidade tu ia atrás, vamos ver quem é esse daí que vai passar. E todo mundo ia, ou por curiosidade, ou para dizer é mentira, ele é um charlatão, todo mundo ia. E aqueles que tinham mais fé, normalmente quem tem mais fé é quem já sofreu mais. Quando a pessoa cansa de sofrer, ela decide que está na hora de mudar. E na hora de começar a mudar, ela vai buscar os caminhos. E um dos caminhos que mais funciona é a fé. E essas pessoas que já têm mais fé, por mais sofrerem, é que iam atrás dele, ficavam bem pertinho do caminho que ele ia passar e diziam, mesmo que ele não fale comigo, se eu encostar na roupa dele, eu estarei curado. A gente sabe dessas histórias, né? E era assim mesmo. Quem tinha fé, encostava nele e recebia. Porque ele era o poder encarnado. Mas ele não queria mostrar, eu sou o poder do mundo. Nunca, jamais, jamais. Chamava a gente de irmão, chamava nosso pai, se colocava com a gente na condição de humano. Ele nunca se colocou como supremo senhor de todas as coisas. Ele dizia, meu pai que está no céu, eu não faço nada através do meu pai. Ele sempre dizia isso. Não queria poder, glória, nada. E aí Marcos escreveu isso aqui porque realmente não importava por onde ele andava. Se era uma estradinha de chão lá no meio do nada, já ia encher de gente. Se era no meio de uma cidade lá na praça, já começava a trazer os doentes lá para ficar perto dele para ganhar a bênção. Alguém aqui já assistiu The Chosen? Ergue a mão para mim. Assistiu? É impressionante, né? Vocês já assistiram aquela cena da mulher que sangrava? Assistiram? Para quem não assistiu, eu vou contar. Para quem não assistiu ainda, assista. É muito bom. É uma série que fala de uma maneira muito verdadeira. A gente pensa até que é verdade, assim, que aconteceu daquele jeitinho mesmo. Torna as coisas mais fáceis de a gente entender. Tudo sobre Jesus, desde que ele nasceu, a vinda dele, todos os transtornos que deu e tal. E essa cena, que é da mulher que sangrava, ela fala muito aqui conosco nesse tema. Naquela época, os judeus eram cheios de regras. Meu Deus do céu, eles tinham regra para tudo. Eu não sei se é hoje ainda assim, porque eu só conheço um judeu e ele não é muito praticante, então não dá, né? Quando a gente não é muito praticante, não adianta. Enfim, naquela época eles tinham regras. Meu Deus, eles chegavam a ser chato de tantas regras. E eles diziam assim, ó, que a mulher que menstrua não pode encostar em ninguém, porque em quem ela encostar, a pessoa vai ficar impura. Então a mulher não podia cozinhar,
Se ela tivesse menstruado ou se ela estivesse sangrando por algum motivo, ela não podia cozinhar, ela não podia conviver com os outros. Aquela casa onde ela habitasse ia estar impura. Eles diziam um monte de coisa. E coitada da mulher. Imagine essas que tinham mioma, essas que têm... todas essas doenças de útero que sangram. Meu Deus, elas eram consideradas assim a pior escória da humanidade. E aí essa mulher já estava 12 anos sangrando. Agora tu imagina, 12 anos sangrando. Ela era muito forte, né? E ela vivia assim pelas estradas, pelos rios, porque ela não podia andar no meio das pessoas. E ela também não era ruim, ela sabia que a crença do povo era essa, então ela nem encostava em ninguém, as pessoas jogavam as coisas para ela, ela não podia trabalhar. Olha, era uma tristeza. Só que ela soube que Jesus ia passar ali por perto e ela foi atrás. E ela disse, mesmo que eu não consiga chegar até ele, pensa na fraqueza que ela tinha, né? 12 anos sangrando. Ela disse, mesmo que eu não consiga chegar até ele, que eu não tenha força, mas se eu encostar um pedacinho de qualquer parte da roupa dele, eu vou estar curada. Era a fé dela. E assim aconteceu, aquela multidão vindo e ela ali arrastada e todo mundo passando. Ela conseguiu, foi derrubada, ela caiu no chão, mas ela conseguiu pegar num pedacinho da cordinha do vestido dele. Nem sei como é que chama, túnica, né? Tinha aquelas coisas de amarrar, e num pedacinho da túnica ela encostou a pontinha do dedo na pontinha da corda que amarrava a túnica dele. Imagina aquela jantarada lá passando e ele passou. Foi. E ele sentiu. Ele disse, opa, quem me tocou? No meio daquela multidão. Daí os apóstolos dele, ai mestre, todo mundo está aqui, tá um empurra, todo mundo está vindo. Qualquer um pode ter tocado o Senhor. O Senhor quer que a gente descubra quem tocou dele? Não. Quem me tocou? E ele não estava falando de ter encostado a pontinha do dedo na corda da roupa. Ele estava falando o tamanho da fé da pessoa que tocou ele, que ele sentiu que desprendeu o poder dele. E ele quis conhecer a pessoa. E ela sabia que era para ela, porque ela sabia o tamanho da fé dela. E quando ele disse, quem me tocou? Aquilo foi um burburinho. E ela disse, eu, mestre. Eu quem? Ela estava até caída no chão. E ele foi até ela e disse, levanta. A mulher dela, não me toca, eu juro, eu encostei só na pontinha, o senhor não está impuro. Daí ele disse, levanta, e deu a mão para ela. E ela levantou, e ela sabia que todo mundo ia olhar, e todo mundo sabia que ela sangrava, e aquelas coisas, né? Que todo mundo sabe, todo mundo fala, aquela fofocaiada, enfim. E ele disse, a tua fé te curou. Naquilo ali, muita gente sentiu-se tocada também. E muita gente ficou triste, porque tinham encostado nele, tinham rezado, tinham pedido ajuda para ele e nada tinha acontecido. Essas pessoas que diziam, se Jesus é um charlatão, ele não tem poder nenhum, não cura ninguém, a pessoa não tinha fé. A pessoa não acreditava que era possível. A pessoa esperava um poder vindo de fora. E Jesus naquele dia mostrou para aquela mulher que já tinha fé, mas principalmente mostrou para os discípulos dele que é a fé da pessoa que cura. E por que ele queria fazer isso? Por que ele deu esse ensinamento gigante? Porque ele sabia que os discípulos em breve iam começar uma disputa entre eles para saber quem era o mais poderoso, quem era capaz de curar. Porque Jesus tinha dito para eles um dia, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão fazer grandes coisas. Lembra da história da montanha, de lá para cá e coisa e tal? E eles começaram a exercitar essa fé, mas é uma coisa difícil, né, a gente exercitar a fé. A gente precisa sofrer bastante para exercitar a fé. E eles não tinham conseguido. Aí um dia eles conseguiam curar, um dia não conseguiam. Outro dia eles eram acusados, eles diziam, esse mestre aí de Nazaré diz que todo mundo vai poder fazer os prodígios que ele faz, mas não faz. Esses discípulos dele não funcionam nada. Imagine a reação deles, na emoção deles, de saber que Jesus tinha dito que eles podiam e eles não podiam. Então nesse dia Jesus ensinou para eles que a maior parte das curas, quem realiza, claro, existe um poder divino sim, a ação do amor sim, mas é a pessoa que precisa querer, acreditar e merecer. Difícil? Faz assim para mim quem acredita que é difícil. Eu acredito.
Sabe por quê? Porque a gente diz, se Jesus quiser, a gente vai dizendo, por favor, Jesus queira. A gente já quer que Ele queira. A gente não tem aquela fé do merecimento, aquela fé do amor. Agora, quem é que tem a fé? Quem está desesperado, gente? Uma mãe vendo seu filho na UTI, ela tem a fé, meu Deus, a fé que ela nunca teve na vida inteira, ela vai ter naquele momento. Alguém salvando alguém de um acidente, alguém que muito ama de um acidente, a gente vendo alguém, sei lá, sempre assim que me vem à cabeça esses momentos de desespero, quando a pessoa está doente, quando a pessoa está na violência, quando a pessoa está assim à beira do fim, quando a gente pensa, não tem mais jeito. Nesse momento a gente é capaz de exercitar uma fé poderosa. Principalmente as mães. Eu digo as mães porque a mãe já passou mais tempo com esse ser. A mãe já gerou esse ser e sabe, célula por célula, o que acontece nesse ser. Então a ligação é mais forte. O amor de mãe tem esse poder de desenvolver. Quantos casos a gente já viu aí pela internet de mães que salvaram os filhos não só pela oração, pela força mesmo. Mãe que ergueu laje de pedra, da onde é que conseguiu aquela força? Mãe que desvirou um carro sozinha para tirar o piá de baixo. Tanta coisa que acontece, porque mães têm essa fé. E o que Marcos escreveu aqui nesse dia? Que Jesus mesmo dizia, a tua fé te salvou. E o nosso ensino, que fique para nós dentro do nosso coração gravado, a fé se exercita. É como qualquer outra virtude ou habilidade. Somos estagiários sim na fé. Não há vergonha nenhuma em a gente dizer que não tem fé, que não consegue ainda. Mas não desista. Vá exercitando a tua fé, dia após dia. Empregue teu esforço em melhorar cada vez mais. Empregue teu esforço em fazer o bem e peça a fé. Tudo que pedirdes em meu nome, eu lhes darei. Já ouviram isso? Palavra de Jesus. Jesus não mente. Ele diz, ele faz, ele cumpre. Mas você está pronto para receber? Você está pronto para receber aquilo que você está pedindo? Muitas vezes o que a gente pede não é bom para nós. Já perceberam isso? Às vezes a gente quer uma coisa que eu consiga. Vamos dizer assim que Jesus fosse bem bobinho, dissesse sim sempre para nós. Seria o nosso fim. Se tudo que a gente pede Ele desse, seria o nosso fim. É a mesma coisa que a gente tem um filho pequeno, 5, 6 anos, e ele pediu um monte de coisas, e você vai dando. E está acabando com essa criança. Concordamos? Quando a gente cede tudo, posso ir lá, posso comer, posso comprar, eu quero isso aqui. Nossa, ontem, eu sou farmacêutica, trabalho numa farmácia, e a gente vê muitas histórias e muitas coisas, mas ontem, uma criança de menos de 5 anos me tirou do sério. O piazinho gritava e dizia, mas eu quero! A gente vê isso várias vezes, mas o menino não desistia. E a mãe ali, paciente, deu, meu Deus, se fosse meu. Mas me dava vontade de ir na frente dele dizer, vem cá, querido, com todo o amor que tem no meu coração. Ai, gente, mas enfim. E eu pensando, o desafio de nós, os pais, de educar uma criança. Mas enfim, se aquela mãe desse tudo que aquele piá berrento quisesse. Gente, do início da farmácia até o final ele quis umas 15 coisas. E depois até o caixa ele quis mais 15. Tudo ele queria, ele nem sabia o que era. Eu quero, mas eu quero. Se jogava no chão, ia arrastado. Queria. Quando chegou lá no caixa que tem os brinquedos, daí ele enlouqueceu de vez. Daí ele queria todos os brinquedos da prateleira inteira. Bom, os brinquedos ficam lá para as crianças quererem mesmo, né? Mas assim, foi um desafio. E aí eu penso, a gente é mais ou menos como esse piá. A gente diz assim para Deus, mas quando eu pedi você não atendeu, mas eu queria. Mas aquele relacionamento, aquele emprego, aquela beleza, aquela dieta, todos os absurdos que a gente pede. Do início ao fim da vida, do fim da vida até o início de novo. Tudo que a gente vai pedir, eu quero. Absurdo. Ainda bem que Jesus não é um sem noção. Ainda bem que existe um controle, um limitador para as nossas vontades. Porque a gente às vezes se arrepende. Hoje nós viemos falando de um tapete que a gente comprou lá de casa. Vou usar esse exemplo bem simples de casa para a gente entender. Nós tínhamos um tapete bem simples. A gente diz, esse tapete está muito jeca. Um tapete assim, grande.
Ah, não, vamos comprar um tapete mais chique. Pesquisando na internet, vamos comprar um tapete mais chique e tal. Nossa, a gente ficou uma semana inteira namorando os tapetes da internet inteira. Tá, vamos investir nesse, vamos comprar, comprando. O tapete chegou, levou uma semana, o tapete chegou. Quando a gente colocou o tapete lá no lugar onde era para ele ficar, lindo, igual o da foto, mas um horror. Não dá para lavar, o troço não seca, mancha tudo, não pode pegar sol. E a gente colocou lá na edícula, as paredes são tudo de vidro. Pega sol, tem gato, tudo errado, tudo errado. A gente fez o que queria, mas não pensou direito. E a gente percebeu isso uma semana depois. Agora, gastamos dinheiro, o tapete está lá, manchado, sujo, o gato está se divertindo e a gente não usa o tapete. Enfim, por que eu falei isso? Muitas vezes o que a gente pede, conquista. E aí vê, mas não era tão bom assim. Ah, meu Deus do céu, olha aí que eu fui. Ah, já perdeu a graça. Então entenda, não é porque Deus não quer, ai, Deus é ruim pra mim que a gente não ganha. Porque muitas vezes a gente não sabe o que está pedindo, igual criança mesmo. Quer para deixar jogado. Tem um limitador, sim, para os nossos pedidos. Mas também existe o merecimento, existe o aprendizado. Você não está aqui só para passar tempo. Você não está aqui só para desfilar a tua beleza por aí. Você não está aqui só para trabalhar, pagar conta e esperar a aposentadoria chegar. Tem um guri que trabalha lá na nossa farmácia, ele tem 23 anos. Ele disse que o sonho dele é ser aposentado. Não faz 2 que ele começou a trabalhar. Bom, enfim, né? Daqui a pouco tu consegue. Enfim, às vezes a gente é absurdamente doido nos nossos pedidos. Mas Deus nos entende, Ele sabe que a gente está meio que no jardim da infância. Lembra uma vez que Ele disse assim, deixai vir a mim os pequeninos? Ele estava falando disso, Ele não estava falando de criança encarnada, pequenininha. Ele estava falando de como a gente é infantil nos nossos desejos, nos nossos pedidos. Quando a gente desencarna, que a gente olha para a vida, a gente vai dizer, meu Deus, que besteiragem. Eu ganhei essa família para fazer isso, olha o que eu fiz, gente. Eu ganhei esse trabalho para ter a chance de fazer aquilo, olha o que eu fiz. Aí que tu vai ver as barbeiragens que cometeu, aí que tu vai entender, por isso então. Pois é, pena que a gente não vê antes, né? E o pior, se a gente visse, não acreditava, né? Se a gente sonhasse com a coisa verdadeira ali, a gente não acredita. E aí o nosso anjo diz, mas não adianta eu te mostrar, não adianta, você não acredita. Então tem que ser assim mesmo, a gente é bobinho assim mesmo, é infantil assim mesmo, mas não é por causa disso que a gente não vai aprender. Vamos sim, somos estagiários, estamos no processo inicial, vamos dar tempo para nós, mas vamos fazer a nossa lição todos os dias. Nós precisamos aprender sim as lições do amor. Emmanuel diz, não raro, surgem fileiras espiritualistas, estudiosos, a procurarem de qualquer modo a aquisição de poderes ocultos, que é o tema da nossa palestra, poderes ocultos, que lhes confira posição de evidência. A pessoa ela quer ser ovacionada, ela quer ter um título, ela quer ser o melhor de qualquer coisa. A gente é tão bobo que às vezes a gente quer título até que não faz sentido. E a gente quer ser o maior disso, o melhor daquilo. Pra quê? Uma vez eu fazia palestrinha para o pessoal da FASC, que são as senhorinhas que fazem atividade de crochê e tricô e passam as tardes lá, Clube de Mães. Lá em Criciúma chama a FASC. E elas faziam campeonato. Quando eu ia lá fazer a palestra, elas queriam me mostrar quantos que elas já tinham feito da semana passada para cá. Campeonato de crochêzinho. A gente quer sempre assim uma posição maior, mas vocês já perceberam que a gente passa a vida competindo? Quem tem o maior, quem tem o melhor. Ai, o meu cabelo. Ai, o meu carro. Ai, os meus filhos. Ai, tudo a gente compete, tudo a gente quer ser mais. Mas pra quê, gente? Isso é uma loucura, um absurdo. Tudo a gente quer. E será que a gente faz as coisas que deve? Será que a gente aprende direito a fazer? Uma vez eu fui numa aula de pintura, eu vou falando um monte de bobiçada para ir engatando nos pensamentos de vocês, para ver como a gente é bobo. Era pintura de tela. E lá na pintura de tela era assim, a professora não gostava que a gente saísse da aula e não tivesse produzido uma coisa bonita. Então sabe o que ela fazia? A gente pintava ali tudo torto, borrado, ela ia lá e corrigia. Arrumava e a gente se exibia para as outras. Dentro de si a gente sabia que não foi a gente, foi a professora, que quando ela foi lá,
Ela corrigiu, mas ninguém viu. Então a gente saía, olha meu quadro. Lá no lugar de guardar, a gente chegava a desfilar assim, olha meu quadro, olha. Consegui fazer esse sol aqui hoje. Tudo mentira. A gente fez tudo borrado, a professora corrigiu, a gente aprendeu. Aprendeu? Você acha que a gente aprendeu? Não. Isso aí já passou uns 15 anos. Agora quero voltar a aprender a pintar. Gente do céu, eu não sei nem segurar o pincel. Eu não sei diluir a tinta. Eu não sei ter a mão leve, como o professor fala. E aí ele perguntou, mas você já não fez um curso de pintura? Eu fiz. E adiantou? Não. Porque a professora corrigia. Então, por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida, nós também estamos aqui para aprender. Ninguém nasce sabendo as coisas. E quem nasceu sabendo, aprendeu na outra, não é assim? Não é óbvio para nós? Nós somos espíritas, a gente sabe que nenhum aprendizado é desperdiçado. Você aprende agora, se foi você mesmo que aprendeu, se foi a tua mãozinha que fez, você vai saber fazer de novo. Se foi você que aprendeu a andar de bicicleta, você pode ter passado 40 anos sem andar, você vai pegar, você anda de novo, não é assim? Não esquece. Aprendizado a gente não esquece. Pode ser que você deu umas rateadas ali, mas faz de novo. Agora, se não foi bem você que fez, aí você vai dizer, mas também já faz 15 anos que eu não pego no pincel, meu Deus. Não, porque não foi você que aprendeu. A mesma coisa na existência. Você veio para aprender a educar filhos? Comece do começo. Mas a minha irmã faz com tanta facilidade. Ela vai lá e corrige você, você está aprendendo? E a gente ainda diz, não, mas para você é bem mais fácil. Pega, faz para mim. Assim, nas habilidades manuais eu sempre fui um desastre. E aí eu contratava o meu irmão, nós temos 4 anos de diferença e estudávamos na mesma escola. Ele tinha os trabalhos dele e eu tinha os meus. E de tarde, na minha escola, de manhã a gente estudava matérias normais e de tardes fazia trabalhinhos. E os meus trabalhinhos eram pintura, crochê e eu sempre fui um desastre. E ele fazia os dele lá na escola, não trazia nada para casa para fazer. Eu contratava ele. Faz o crochê para mim. Ele, não, mas tu não vai aprender. Ele dizia, faz só desse lado aqui, só até aqui. Contratava ele. Daí eu dizia, eu corto a grama, eu lavo o muro, eu lavo o canil dos cachorros, eu fazia tudo para ele. Que era o serviço de casa dele para ele fazer o crochê para mim. Eu aprendi o crochê? Não. Mas tirei a nota, claro que tirei, graças a Deus. Às vezes a gente faz isso. A gente vai delegando as nossas funções que era pra gente aprender. E todo mundo diz assim, mas não é possível, essa menina parece que tem 2 mãos esquerdas, ela não consegue pegar uma agulha. Não conseguia entender como é que o fiozinho passava, de onde que o fiozinho saía. Apertava demais, soltava demais, ficava aquelas coisas ridículas. E quando meu irmão fazia... E a professora já estava espertinha. Quando eu chegava com um trabalho muito adiantado na escola na semana que vem, ela dizia, não foi tu, né, querida? Foi, professora. Enfim, nessa existência, aprenda o que você veio aprender. E normalmente a gente não gosta do que veio aprender, porque tem que começar muito atrasado, porque tu se compara com os outros já estão lá na frente, fazem com tanta facilidade, tu ainda está ali, engatinhando. E o que a gente veio aprender? Tanta coisa, gente. A gente veio aprender a não mentir, a gente veio aprender a ajudar os outros. A gente veio aprender a não querer levar vantagem em tudo. A gente veio aprender a amar. Sempre o amor está no palco de tudo. A gente veio aprender as coisas mais difíceis para nós. E agora que você é espírita, tenha essa vontade. Aprenda. Mesmo que você esteja no início, mesmo que seja mais difícil, mesmo que tenha que começar do começo, aprenda. Porque toda a aquisição que você fizer desse aprendizado vai ficar para você. Vai nascer com você. Gente, por que vocês acham que o meu irmão sabia fazer crochê? De onde é que ele tirou? Ele só olhava a minha avó fazer. De onde é que ele tirou que ele sabia fazer? Sabia? De outra existência, não é possível. Ele era pequeno. Ele era menor que eu. Como é que ele sabia fazer? Como é que uma criaturinha pequena já nasce sabendo cozinhar? Conheço vários casos. Como é que já nasce sabendo falar outra língua? Como é que Porque já aprendeu em outra. Tome essa lição para você. Vá hoje com esse coraçãozinho aberto. Aprenda a lição que você veio aprender. E ninguém nasce sem lições a aprender. Senão a gente não tinha nascido. Para quê? Para que gastar uma existência? Para que tanto trabalho para programar uma existência se não é para aprender nada? Aprenda. E não importa a idade que você tem. Aprenda. Você vai usar com certeza. Eu sempre conto uma história. Quando eu fui para a faculdade, lá no tempo do EPA, existia aulas que a gente fazia de
Exercício físico, você podia escolher o que queria fazer. E eu bem faceira escolhi a natação. Ai, porque eu adorava aquela piscina, coisa mais linda. E no primeiro dia de aula, quando eu cheguei lá, gente, a minha colega de piscina, que era da mesma turma que eu, tinha mais de 70 anos. Eu disse, a senhora está na turma certa? Ela, sim. Lá as turmas eram por números e letras, e ela puxou o papelzinho, sim, aqui, ó. Mas não é possível que a senhora está nessa turma. Eu achava que ela era do grupinho da terceira idade, que ia fazer a ginástica lá dentro da água. Como é que é o nome da ginástica dentro da água? Hidroginástica. Ela, não, eu estou aqui para aprender a nadar. Eu disse, mas a senhora sabe que essa piscina é funda, né? Ela, sim. Tipo assim, me ridicularizando, né? Por isso que eu me inscrevi. E eu pensei, né, na época, eu pensava assim, mas por que uma senhorinha vai querer se jogar na água? Era inverno? Nessa água tão fria, não era aquecida a piscina. Para aprender a nadar com essa idade. Esperta era ela. Ela aprendia a nadar com aquela idade, quando nascia já ia ser daqueles bebês, ó, já sai nadando. Tudo que você aprende é teu. Qualquer coisa é teu. Eu vi uma charge, sabe aqueles desenhos que eles fazem que a gente fica pensando depois? Era assim, um banco de praça, um gurizinho bem pequenininho, tava sentadinho assim, do lado de um senhor bem idoso. Daí o velhinho pensando assim, aí aparecia o gurizinho falando pra ele, não te preocupa, quando eu tinha a tua idade eu também não acreditava. Porque ele já estava na encarnação nova, o outro ainda estava na encarnação antiga. A gente olha e vê dois seres e pensa, o idoso, é mais sábio, tem mais conhecimento. Às vezes não, só tem mais idade mesmo. A criança pode ter muito mais conhecimento, muito mais sabedoria do que o idoso. E às vezes, mesmo sendo espírita, a gente cai nesse erro. E aí, quando é que a gente vai ver que a criança tem mais sabedoria? Quando a gente passar vergonha. Quando a criança nos der uma lição, quando a criança nos falar alguma coisa, nossa senhora, como é que ele já sabe isso? E aí que a gente vai ver. Mas nós somos espíritas e sabemos disso. E para encerrar esse tema aqui de poderes ocultos, esse tema diz o seguinte, não procure as vantagens, não procure ser o maior, o melhor, o médium mais importante dessa casa, aquele que dá o passe que cura todo mundo, aquele que tem o melhor atendimento fraterno, o melhor professor lá da evangelização. Não procure ser o melhor, procure ser o melhor. O que você veio aprender? Aprenda aquilo que você veio aprender com a função que você executa agora. Ah, mas eu não executo mais função nenhuma. Executa sim. Nós temos sempre uma função na vida. A gente é mãe, a gente é irmã, a gente é esposa. Estou falando só das mulheres, que normalmente as mulheres pensam mais isso. Temos todas funções importantíssimas. E em todas as funções aprendemos. Aprenda a tua lição e não queira os poderes ocultos de ser a melhor educadora de todos os tempos. Ai, das minhas 3 irmãs, eu sou a melhor educadora. Não queira. Porque às vezes você vai se esforçar tanto e tu não é. Não busque a glória, não busque os poderes. Não. Aprenda as tuas liçõezinhas desde o começo. Combinamos assim? Que os nossos anjos guardiães possam nos intuir essa lição bem dentro de nós mesmos, que em cada célula nossa fique impregnada essa vontade de aprender, seja lá o que for, seja lá qual for o teu aprendizado dessa existência, sempre tem um que é mais importante, e normalmente o mais importante é o mais difícil. Às vezes é o calar, às vezes a gente tem a boca enorme, que essa é a última palavra e quer dizer o que é verdade e o que não é. Às vezes é o calar, às vezes é o ouvir, às vezes fala, não ouve. Às vezes é o ensinar, às vezes é o aprender. Aprenda o que você veio aprender. Sempre nós trazemos, e nós sabemos no íntimo. Lembra que Jesus colocou também, mas onde que vão estar essas verdades? Todo mundo perguntava para ele, mas onde você está falando dessas verdades universais, das leis divinas e tudo mais? Onde é que está escrito isso aí? Como é que a gente vai saber? Na tua consciência, vai. Se tu começou a ficar triste demais, tu tá se afastando do teu aprendizado. Tá se achando entediado da vida. A vida é um tédio, você não tá fazendo nada que deve. Sempre que tá um tédio, tu não tá fazendo o que deve. Tá tendo tempo demais de olhar os erros dos outros, não tá corrigindo os próprios erros, não dá tempo. Uma existência foi calculada certinho para você aprender o que tem que aprender. Se tá dando tempo de observar a vida alheia, porque você não tá observando a tua.
Presta atenção. E normalmente o que a gente observa com mais critério na vida dos outros é o que está faltando na nossa vida. Entenda isso, porque é uma verdade. A gente vê nos outros a nossa verdade espelhada. Então que os nossos anjos possam nos auxiliar a entender isso. A desnecessariedade, inventei essa palavra agora, dos poderes ocultos. Você não precisa ser o melhor de maneira nenhuma. Você não precisa ter destaque. Você não precisa fazer shows, espetáculos de existência. Você tem que fazer a tua existência, conforme ela foi programada. E ela foi programada por quem? Diz pra mim, quem que programou a tua existência? Nossa, gente, que silêncio. Quem que programou a tua existência? Você. Você programou. Você disse, me manda que eu faço. Pode me mandar lá, me dá uma chance. Eu vou mostrar pra você que eu sou capaz. A gente diz isso. E quando a gente ganha a companhia do anjo de guarda, então, você já pensou? Você ganhou a companhia de alguém mais evoluído que você, que disse, vou te ajudar. Vou ficar contigo todos os dias da tua existência, desde antes da tua concepção até depois da tua morte. Alguém fiel a você e a tua evolução, e a gente ganhou. E quando a gente ganhou, a gente disse pra ele, ó, sério mesmo, você tá apostando em mim agora, você vai ver. Nós vamos voltar aqui, você vai ter orgulho de mim, você vai pegar na minha mão e vai dizer, parabéns, tu conquistou, tu conseguiu. E as conquistas são dessas de ganhar prêmio e aparecer no Instagram? Não. As conquistas são tuas particulares, íntimas. Elas nem têm tanto valor para as outras pessoas, mas tem para você. Entenda isso. Às vezes, me comparando, sempre quando a gente se compara com as outras pessoas, dá ruim. Às vezes eu me comparo com outros farmacêuticos, com certeza vai dar ruim. Eu digo, mas essa fulana estudava comigo lá no tempo do EPA, foi para a Europa, estudou lá, fez mestrado e eu fiquei aqui nesse balcão a vida inteira. Cada um traz uma missão. A minha missão não era ir para lá desenvolver pesquisa. Mas daí eu olho que ela publica coisas, claro que eu fico com inveja. Claro que eu olho a vida dela e penso, a dela teve sucesso, a minha não. Não faça isso. E a gente faz. A gente faz com o irmão da gente, a gente faz com o colega da gente, a gente faz com o vizinho da gente. Mas olha lá, viajando de novo. Olha, ela comprou mais um carro. Olha os filhos dele, que lindo. Olha, a gente se compara. E quando a gente se compara, a gente se sente mal. A gente sente que deu errado. Encarnação perdida. Não caia nesse erro. Não dá para comparar. Não dá. Cada um trouxe um aprendizado diferente. E às vezes o aprendizado da gente está dentro de casa. Às vezes, todo aquele sucesso que a pessoa está tendo, vamos dizer, na vida profissional, está tendo sucesso, não tem o mesmo peso do aprendizado que ela tem que fazer dentro de casa. Às vezes ela é uma desgraça em casa. Mas na vida profissional já está construída, já fez, já sabe, já vai sozinho. Estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes as nossas maiores construções, às vezes não, as nossas maiores construções e as mais difíceis são essas daqui de dentro. Não cair em tentação. Eu não estou dizendo tentação de não beber, não comer, não fumar, não. Não cair na tentação de se achar vítima, de se achar coitadinha, de achar que eu nunca tive chance de nada, de achar que o universo foi ruim para mim. Essas tentações que derrubam a gente. Não cair em tentação, não praticar o mal que a gente já tinha praticado. Mas eu não pratico mal, eu sou espírita. Pois é, mas dá aquela tentação, sempre te puxa aquela infeliz daquela tentação para fazer aquilo que tu já estava acostumado antes. Então, quando Allan Kardec perguntou para a espiritualidade, mas daí, como é que vai se reconhecer um verdadeiro espírita? Lembra? Tem essa pergunta lá no Livro dos Espíritos. Como é que se reconhece um verdadeiro espírita? O que a espiritualidade respondeu para ele em várias línguas? Porque se não fosse em várias línguas, ele não acreditava. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende em vencer as suas próprias más tendências. Lembramos disso? É isso aí. Não busque glórias, não busque destaque, não busque ser o melhor de todos. Não vai dar. O que você tem que buscar? Vencer aquilo que você trouxe aqui, que é teu. E que às vezes você não precisa nem contar para ninguém, porque é teu. Vença você e veja como você vai ficando feliz. Se a vida está entediada, se você está triste com o mundo, está caindo em depressão, pode ter certeza, tua direção está errada. Os esforços que você está empreendendo não estão sendo para o caminho certo, para você melhorar, para você viver bem. Aprenda.
e que os nossos anjos de guarda possam nos auxiliar nessa missão. Essa missão que é nossa, que é pessoal, intransferível e muitas vezes secreta, sem destaque nenhum. Mas quando que ela vai ter valor? Quando você estiver tendo sucesso aqui, você vai estar ficando feliz. Mesmo que a tua conta bancária continue igual, teu carrinho igual, sem férias igual, cuidando das crianças igual, aqui dentro você vai estar feliz. Estou fazendo certo. É um sinal para você. Então invista no que é bom para você. Eles chamaram isso de reforma íntima. Então troque os poderes ocultos ou destacados pelas conquistas morais, pela tua evolução. E que assim seja. E antes de devolver a palavra, eu vou fazer um pedido para vocês. Nós temos um canal na internet que nós passamos toda essa mensagem, todas as palestras que a gente faz na Nona URI ou nas outras, nós postamos lá nesse canal. Esse canal chama Pílulas de Renovação. Esse canal serve para divulgar essas mensagens, essas verdades divinas, para quem não tem condição de vir aqui. Às vezes a pessoa tem condição física, mas não tem condição, não tem a capacidade, a coragem de vir aqui. Muitas vezes as pessoas acham até que a gente é macumbeiro, então não vai vir aqui nunca. Então tenha essa boa vontade, entre nesses canais. Entre no Pílulas de Renovação, que é só mensagem espírita, e no outro. O outro fala de autoestima, de beleza, de bondade, de coisas para melhorar a tua vida física, e lá dentro tem a mensagem de amor, a mensagem de evolução, a mensagem de melhorar a tua vida. Entre lá. Quando você se inscreve, você deixa esse canal mais forte, esses dois canais. E os canais mais fortes, o YouTube mesmo vai disparando essas mensagens para as pessoas. E aí não precisa a gente ficar mandando para elas. Elas já vão receber ali no celular. E você fazendo isso, dando likes lá nas palestras, você está ajudando a espalhar a boa nova. Você já está fazendo uma parte de bem. E é óbvio que esse bem volta para você. Combinados? Que assim seja. Ah, traz o cartãozinho, tem uma mensagem. Considere essa mensagem do teu anjo para ti.